Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física. Nesta aula de hoje, nós iremos resolver algumas questões de lançamento oblíquo, sendo que os focos são o alcance máximo, como também a altura máxima, certo? A altura máxima, como nós sabemos, é no eixo Y, na vertical, e já o alcance máximo é na horizontal, a distância máxima, certo? Então vamos para a primeira questão. Na primeira questão nós temos um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 50 metros por segundo, em módulo, a 45 graus com a horizontal. Desprezando o atrito e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o alcance máximo horizontal da bala. Então, primeiramente, em qualquer questão de lançamento oblíquo, nós vamos descobrir as componentes desse vetor velocidade. Nós temos o vetor velocidade de 50 metros por segundo e nós vamos calcular aqui as componentes. Primeiro, vamos calcular a componente Vx, que é igual à hipotenusa V, que é a velocidade inicial, vezes o cosseno do ângulo, certo? Então nós vamos ter aí a velocidade inicial, como a questão já nos dá, é de 50 vezes o cosseno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Só que raiz de 2 é 1,4. 1,4 é aproximadamente 1,4. Dividido por 2 é aproximadamente 0,7. Então nós vamos ter aí que Vx vai ser igual a 50 vezes 0,7. E 50 vezes 0,7 vai ser igual a 35 metros por segundo, certo? Então essa é a nossa componente do vetor velocidade de 50 metros por segundo no eixo X. Nós vamos ter um vetor de 35 metros por segundo. E no vetor VY, nós vamos ter o vetor V vezes o seno do ângulo. Nós sabemos que o vetor V ele é 50 vezes o seno de 45. Seno de 45, para quem não lembra, também é raiz de 2 sobre 2. Só que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 dividido por 2 é aproximadamente 0,7, certo? Então, novamente, nós vamos ter 50 vezes 0,7, que é igual a 35 metros por segundo. Como ele quer saber, determine o alcance máximo horizontal, a única fórmula que nós temos para o movimento retilíneo uniforme é que o espaço no eixo X vai ser igual a velocidade no eixo X vezes o tempo total do movimento, certo? Esse tempo total aqui é diferente do tempo do movimento retilíneo uniformemente variado, que lá no movimento retilíneo uniformemente variado nós vamos ter a velocidade o tempo de subida como o tempo de descida, certo? Eles vão ser iguais. O tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, ou seja, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida ou o tempo de descida,
certo? Então nós vamos ter aí o espaço, ou seja, o alcance máximo, vai ser igual à velocidade no eixo x vezes o tempo total. A velocidade no eixo x a gente já sabe que é 35 vezes o tempo total, a gente não sabe ainda. Então nós podemos descobrir o tempo de subida utilizando essa seguinte expressão: Vy é igual à velocidade inicial no eixo y mais a aceleração vezes o tempo. Nós sabemos que o Vy é 35 e a velocidade inicial no eixo y é igual a zero, mais a aceleração, que é justamente a aceleração da gravidade, vai ser igual a 10 vezes o tempo. Então nós vamos ter 35 igual a 0 mais 10t, que é igual a 35 igual a 10t. Como eu quero descobrir o tempo, quem está multiplicando vai passar dividindo. Então 10 está multiplicando aí o t, vai passar dividindo. Então eu vou ter que o t vai ser 35 dividido por 10. Então meu tempo vai ser de 3,5 segundos. E isso meu tempo de subida, certo? Ou de descida. Para mim saber o tempo total, eu tenho que multiplicar esse valor por 2. 3,5 vezes 2 é igual a 7. Então eu posso calcular o alcance máximo. É 35 vezes 7, que vai ser igual a 245 metros, certo? Então essa é a nossa resposta. O alcance máximo será de 245 metros, certo? Agora vamos para a segunda questão. Um projétil é lançado a partir do solo, fazendo um ângulo alfa com a horizontal e com velocidade de 50 metros por segundo. Despreza-se a resistência do ar, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O seno de alfa é igual a 0,6 e o cosseno de alfa é igual a 0,8. Ele pede que a gente determine a altura máxima atingida pelo corpo nós temos que descobrir a altura máxima atingida por esse corpo. Então, primeiro nós vamos encontrar as componentes Vx, que é igual a nossa velocidade, que é 50 metros por segundo, vezes o cosseno do ângulo. No caso aí, o ângulo é o alfa. Então, nós vamos ter 50 vezes o cosseno de alfa. E a questão já nos diz que o cosseno de alfa é 0,8. Então, vou ter 50 vezes 0,8. Que 50 vezes 0,8 vai ser igual a 40 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade no eixo X. Minha velocidade na horizontal, certo? E na vertical, que é o Vy, nós vamos ter o V vezes o seno do ângulo, que no caso é o seno do alfa. Então nós temos que ver que a hipotenusa é de 50 vezes o seno de alfa, que a questão já nos dá que o seno de alfa é 0,6
Então, nós vamos ter 50 vezes 0,6, que é igual a 30 metros por segundo. Então, agora a gente já tem as duas velocidades, para caso a gente precise. E agora nós vamos encontrar a altura máxima. Ou seja, nós podemos encontrar pela seguinte expressão: vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a altura máxima. Então, nós vamos ter que o vy é 30 ao quadrado igual ao v0y, que é 0, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que a aceleração é a nossa gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a nossa altura máxima. Então, nós vamos ter 30 ao quadrado é igual a 900, igual 0 ao quadrado é o próprio zero, mais 20 vezes 10, 2 vezes 10 é igual a 20. Então, nós vamos ter aí 900, que é o 30 ao quadrado, dá 900. 20 vezes 10, 2 vezes 10 é igual a 20, vezes a altura máxima. Então, quem está multiplicando vai passar dividindo. Eu corto 0 com 0. Então, vai ficar 90 dividido por 2. Então, minha altura máxima vai ser de 45 metros. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso, pessoal. As fórmulas que vocês mais vão utilizar são essas do exercício. Tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos e até a próxima.